Ao vivo com o RF News, 12 horas e 4 minutos. E começamos a edição de hoje justamente falando sobre o acidente aéreo em Paraty que matou 5 pessoas. Entre elas, o ministro da Justiça, Teori Zavascki. Teori tinha 68 anos de idade e era relator da Operação Lava Jato. Ele estava prestes a homologar a operação. Os corpos do ministro do STF, Teori Zavascki, e de outras 4 pessoas começaram a ser encaminhados para o IML da região, que fica em Angra dos Reis, por volta de 2 horas da madrugada. Os destroços ficaram próximo à que fica a cerca de 1,5 km do centro histórico de Paraty, no sul fluminense. A imprensa teve de acompanhar tudo à distância. Segundo os bombeiros, a profundidade do mar na área onde caiu o avião é de aproximadamente 5 metros, com a maré alta. Os corpos permaneceram na água boa parte da madrugada, por causa da dificuldade de serem retirados dos destroços. Além de ter retirados do empresário Carlos Alberto Figueiras, de 69 anos, dono do Hotel Emiliano, e o piloto Osmar Rodrigues, de 56 anos, além de 2 mulheres. Uma delas, de aproximadamente 20 anos, cuja identidade não foi revelada, estava viva e bateu no vidro do avião. Um dos mergulhadores contou que chegou a quebrar o vidro para tentar colocar uma mangueira de oxigênio, mas a mulher acabou morrendo afogada. O empresário essas a cerca de 4 quilômetros do centro de Paraty. Durante a madrugada, pelo menos 8 mergulhadores se revezaram no trabalho de resgate dos corpos. A aeronave ficou a cerca de 1,5 metro de profundidade, próximo à superfície, mas as vítimas não puderam ser retiradas enquanto o trabalho da perícia da aeronáutica não fosse concluído. Diversas autoridades estiveram no posto de comando, entre elas o ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Mauro Campbell. E o trabalho de resgate para a retirada de outros 2 corpos foi retomado pela manhã em Paraty. Os corpos do piloto e de uma mulher que ainda não teve a identidade revelada estavam presos nos destroços do avião. Daqui a pouco voltamos a falar sobre esse caso. No momento do voo entre São Paulo e Paraty, chovia e também foram registradas rajadas de vento. O trajeto demoraria menos de 1 hora. Era 1 da tarde quando o avião saiu do Campo de Marte, em São Paulo, com destino a Paraty, no Rio de Janeiro. 199 quilômetros separam os 2 aeroportos. Meia hora depois, o avião caiu a 4 quilômetros da cabeceira da pista, perto da Ilha Rasa. Entre 1 e 2 da tarde, choveu 10,8 milímetros em Paraty, o que significa uma chuva moderada. As nuvens carregadas se formaram no início da tarde por causa do ar quente e seco e da baixa pressão atmosférica. Além disso, houve variação na direção das rajadas de vento. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia. As manchas azuis na imagem do satélite mostram as nuvens carregadas na hora do acidente. Os pontos amarelos indicam onde a chuva caiu. O impacto foi numa área com muito movimento de embarcações e o socorro chegou rápido, mas não foi possível resgatar as vítimas com vida. Teori Zavascki, ministro do Supremo Tribunal Federal, estava junto com o empresário Carlos Alberto Filgueiras, 69 anos. Os 2 eram amigos. Filgueiras era dono do avião e dono do Hotel Emiliano, com sedes em São Paulo e Rio de Janeiro. O piloto Osmar Rodrigues também morreu. O avião transportava ainda uma mulher e uma outra pessoa que ainda não tiveram os nomes revelados. Logo depois da tentativa de resgate, tambores amarrados às cordas deixaram parte do avião por cima da água. E os sinais mostram a força da queda. Uma das asas ficou torta e com a ponta toda destruída. Dava para ver também um buraco aberto na fuselagem. Os destroços serão analisados por uma equipe da aeronáutica que já está no local. Bom, e a documentação da aeronave estava sim em ordem. Agora as informações da Caixa Preta devem revelar o que causou o acidente. A aeronave modelo King Air C-90 GT foi fabricada em 2007 pela Beechcraft Corporation, uma empresa americana. Segundo a Agência Nacional dos Anos, o avião que caiu no mar tinha capacidade para 7 pessoas e estava com toda a documentação em dia. É uma aeronave extremamente segura. Nós estamos falando de um avião de 5 milhões de dólares.
É um bimotor pressurizado, turbo-hélice. Estamos falando de um comandante extremamente experiente, não é porque ele era meu amigo, não, porque ele reconhecidamente no nosso meio, ele era classificado como muito experiente, muito habilidoso. O piloto também morreu no acidente. Osmar Rodrigues, de 56 anos, pilotava esse tipo de aeronave havia pelo 6 anos. Neste vídeo divulgado na internet, dá para ver como é o pouso de um avião do mesmo modelo que caiu no mar e matou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, e mais 4 pessoas. Ele sobrevoa exatamente o local onde aconteceu o acidente, a Ilha Rasa, a 4 quilômetros da cabeceira da pista. Instantes depois, o piloto faz uma curva à direita e segue para pouso. Este seria o trajeto feito pelo avião onde estava o ministro. No aeroporto de Paraty, os pilotos só conseguem aterrissar se houver boa visibilidade. É que lá não existem equipamentos que permitem o pouso por instrumentos. Nos aeroportos mais movimentados, onde há esse sistema, como é o caso aqui de Congonhas, em São Paulo, as aeronaves fazem a aproximação guiadas por ondas de rádio que são automaticamente processadas pelo avião. Com isso, mesmo com o tempo fechado, é possível a pista em segurança. No caso de Paraty, em situação de mau tempo, a legislação brasileira determina regras para o pouso. Sem visibilidade, o piloto deve desistir do procedimento e retornar, ou seguir para outro aeroporto. Segundo o fabricante, este modelo de avião tem 10 metros e 80 centímetros de comprimento, mais de 4 de altura. A envergadura da ponta de uma asa a outra é de 16 metros. Dependendo da formatação interna, pode levar até 8 pessoas. Durante o voo, o modelo atinge 504 km por hora, com autonomia para percorrer até 2.334 km, o equivalente à distância de São Paulo a Belém. Este comandante, com 35 anos de experiência, explica que, como não há caixa preta que registra os dados técnicos do avião na hora do acidente, a investigação terá que ouvir o que foi dito pelo piloto antes da queda. Não é a caixa preta de dados de voo, é a caixa preta que grava as conversas dos pilotos. Então essa caixa preta provavelmente vai ser ouvida, então a pista cabeça e tentando descobrir o que aconteceu. Teori Zavascki guardava segredos da Operação Lava Jato e tinha grande respeito no meio jurídico. Ele investigou políticos envolvidos em corrupção e foi o responsável pela prisão do senador Delcídio do Amaral. Natural de Faxinal dos Guedes, no oeste catarinense, Teori Albino Zavascki nasceu em 1948. Ele se formou em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mais tarde fez mestrado e doutorado em Direito Processual Civil. Começou a carreira em Porto Alegre como advogado do Banco Central. Teori se tornou ministro do STF em 2012, por indicação da então presidente Dilma Rousseff, herdando a cadeira do ex-ministro César Peluso. Antes disso, foi ministro do Superior Tribunal de Justiça, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e também foi juiz eleitoral na década 90. Aqui no STF, o ministro Teori Zavascki sempre foi discreto e ministrado. Desde que assumiu a relatoria da Lava Jato, em março de 2015, acumulava mais de 7 mil processos. Isso porque ele era um dos poucos que dispensava a ajuda de juízes auxiliares no gabinete. Durante a operação, Zavascki mandou investigar políticos sem distinção de partidos. Pediu a prisão do então senador Delcídio do Amaral e afastou Eduardo Cunha da presidência da Câmara. A respeito do pedido de afastamento do deputado Eduardo Cunha do cargo de deputado e, portanto, da própria presidência da Casa. A expectativa era de que no início de fevereiro, Teori homologasse as delações premiadas dos executivos da Odebrecht. Viúvo desde 2013, Teori deixa 3 filhos. E Teori deve ser enterrado em Porto Alegre, cidade natal dele. Vamos a falar sobre a crise no sistema penitenciário brasileiro. Em Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, mais uma vez o dia foi de tensão. Tiros, bombas de efeito moral. Em menos de uma semana, já foram 3 grandes rebeliões dentro da penitenciária de Alcaçuz, a maior do Rio Grande do Norte. 26 pessoas morreram e há notícias de que há feridos dentro dos prédios dominados pelas facções.
4 dias depois do início da rebelião, presidiários de 2 facções rivais se enfrentaram mais uma vez. A barricada, feita com pedaços de concretos, grades e portas, foi derrubada. Houve pancadaria. Com armas de fogo, presos atiraram em presos. Um homem teria ficado ferido. E a violência não para. Nestas imagens, um momento em que um detento é espancado violentamente no pátio do presídio. Logo em seguida, um outro corpo é levado para dentro de um prédio. Pedaços do telhado e restos de concretos também serviram de armas. Homens do batalhão de choque dispararam. Prédios foram incendiados. De longe, dava para se ter a ideia da situação de calamidade em que se encontra a maior penitenciária do estado. Destruição. Por telefone, eu conversei com um preso que está dentro de Alcaçuz. Ele disse que os detentos estão preparados para um massacre. Depois que 210 presidiários foram transferidos, os ânimos não se acalmaram. Nas ruas de Natal, tensão. Nesta empresa de transporte público, os criminosos chegaram em motos e renderam os seguranças. Eles entraram e colocaram fogo em 8 ônibus. Com medo de novos ataques, o número de ônibus em circulação foi reduzido. Sem controle algum, né? Loalva Braz Vieira, conhecida como a voz da lambada e vocalista do Kaoma, foi encontrada morta no Rio de Janeiro. O corpo da cantora estava dentro de um carro incendiado em Saquarema, na região dos Lagos. O carro da cantora foi encontrado incendiado. As chamas consumiram todo o veículo. Nele estava o corpo carbonizado de Loalva Braz, vocalista do grupo Kaoma. Um botijão de gás também foi encontrado no interior do carro. O carro com o corpo da cantora foi encontrado aqui perto da pousada onde ela morava, na Estrada da Barreira, em Saquarema. Funcionários teriam ouvido gritos e ligado para a polícia. O corpo de bombeiros também foi acionado porque um incêndio estava em andamento aqui na sede da pousada. A polícia prendeu um homem suspeito de participar do crime. O rapaz é o Wallace Paulo Vieira, de 23 anos. Ele trabalhava na pousada há apenas 15 dias e contou à polícia que participou da morte de Loalva com outros 2 homens. A polícia prendeu um segundo suspeito no centro de Bacaxá, distrito de Saquarema. Gabriel Ferreira dos Santos estava com o telefone celular e cartões de Loalva. Segundo a polícia, os criminosos contaram que entraram na pousada para roubar. A cantora Loalva Braz se tornou ícone da lambada nas décadas de 80 e 90. À frente do grupo Kaoma. A fama chegou com a música Chorando Se Foi. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Atualmente, a cantora, com 63 anos, vivia na pousada, que era de propriedade dela, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Ao lembrar de um amor que um dia... Um decreto do ex-prefeito de Limeira, Paulo Radiche, que limita o uso do passe escolar, tem gerado polêmica. Um vereador vai abrir uma comissão para tentar reverter a situação. A medida que restringe o uso do passe escolar deixou muitos estudantes revoltados. Eu não acho que é uma coisa certa, porque independentemente de todo e qualquer, o estudante ele tem o direito de ir e vir, independentemente de onde ele vai, sendo no trajeto da escola ou não. Então é um direito que ele está tirando da gente. Isso é uma lei do prefeito antigo ainda, né? Então o que ele está fazendo lá, não é verdade? Eu acho que ele tem que mudar isso daí, sabe? O decreto foi assinado no dia 23 de dezembro e restringe o passe estudante para uso exclusivo no trajeto de casa para a escola no horário de aula. O decreto também prevê penalidade ao estudante que fizer uso inadequado do cartão. Este vereador soube do caso por meio de uma denúncia feita por um estudante que estava indignado com a situação. Ele protocolou um requerimento pedindo explicações do executivo. Um aluno escreveu em nossas redes sociais protestando contra essa situação da obrigatoriedade de você obedecer determinados horários, restringindo o horário do aluno de usar o transporte público. E a partir de então empreendemos pesquisa e descobrimos um decreto editado e publicado pelo ex-prefeito municipal em 23 de dezembro de 2016,
restringindo o horário de utilização do transporte público pelos estudantes. O parlamentar, que também é advogado, explica que o decreto é inconstitucional e que, por isso, deve ser revogado. Nós não podemos restringir o direito de ir e vir do estudante. É ilegal, é inconstitucional, foi um abuso de poder praticado pelo ex-prefeito municipal. Estamos protocolizando um requerimento para que seja lido na primeira sessão da casa. O plenário certamente aprovará o requerimento e será enviado ao atual prefeito para que ele possa nos informar e também adotar as providências necessárias. Nós estamos confiando na revogação do decreto. O atual secretário de Mobilidade Urbana de Limeira disse que não sabia dessa mudança no uso do passe estudante, já que a alteração foi feita no final do ano passado. Por meio de nota, ele informou também que essa questão vai ser analisada de forma criteriosa pela Comissão do Transporte Público que foi criada pelo atual prefeito Mário Botion. E recebemos imagens incríveis de uma perseguição que terminou em acidente em Americana, interior paulista. As imagens são de uma câmera de segurança. A perseguição terminou em um acidente envolvendo vários carros. O primeiro, que seguia pela via, capotou atingindo um outro. O veículo dos bandidos bateu no caminhão parado. Os criminosos descem do carro, começam a trocar tiros com a polícia e conseguem fugir. Um policial foi baleado na ação e passa bem. O casal que estava no carro que capotou ficou preso nas ferragens, recebeu atendimento e não teve ferimentos graves. E aqui na região, o rio Piracicaba voltou a transbordar. A Defesa Civil segue em alerta para evitar mais transtornos. Vamos falar então com a repórter Graziela Félix. Boa tarde. Boa tarde, Marielle. A chuva forte deu uma trégua, mas ainda está chuviscando aqui em Piracicaba. Na região da Rua do Porto foram 5 pontos de alagamentos. O nível do rio Piracicaba, como a gente disse, atingiu 5 metros. Isso significa que ele pode sim transbordar a qualquer momento. A gente vai conversar agora com a Lucineide, ela que é a comandante da Guarda Civil Municipal aqui de Piracicaba. Vocês estão aqui de prontidão desde as primeiras horas da manhã, orientando o pessoal aqui dessa região. Isso, nós iniciamos os trabalhos ainda na noite de ontem, né, por volta das 20 horas e por volta da 1 hora da manhã de hoje tivemos informações que em Americana iria estar liberando um pouco mais de água ali da represa e por isso a nossa preocupação e o nosso plantão aqui permanente na Rua do Porto, orientando os moradores. Quais são essas orientações que vocês estão fazendo? Nós mantivemos aqui um caminhão para fazer mudanças, né? Orientamos os moradores no sentido de que o rio está subindo, vai subir ainda mais um pouco, pode ser que atinjam as residências, né? Então mantivemos aqui os nossos caminhões e o pessoal para fazer as mudanças. Se necessário, esses alagamentos estão surgindo em alguns pontos em decorrência da alta vazão do rio. Ele está agora 5,11, pode ser que chegue até 5,30. Até o meio-dia, aquela água que foi liberada de Americana é a previsão de estar chegando aqui, o que pode atingir algumas residências, mas estão todos conscientes, os moradores informados e cientes que, se necessário, a Defesa Civil fará o transporte. Agora, já teve algum registro de alguma ocorrência mais grave que aconteceu nas últimas horas? Não tivemos nenhuma ocorrência mais grave, estamos monitorando não só a área do rio Piracicaba, mas também a Vila Rios, que também é atingida às vezes pelo rio Corumbataí, que está tranquilo ali. Temos também a área do bairro de Ondinhas, que estamos com uma equipe lá também, 2 equipes da Defesa Civil, com caminhões também, na orientação da população, que algumas quintais de residências já foram atingidos, mas se for necessário, né, faremos as mudanças. Agora, comandante, a gente precisa também orientar os motoristas, porque alguns pontos aqui dessa região vão ser interditados, né? Isso, na verdade, aqui na Rua do Porto já está interditado, né? A Secretaria de Trânsito interditou já essa faixa, a Estrada do Bong também será interditada. Então, é bom que, nesse momento, a população evite o trânsito com veículos nesta área para facilitar o trabalho da Defesa Civil. Obrigada, então, pelas informações. Só lembrando, Marielle, a gente está aqui desde as primeiras horas da manhã, tem muitos curiosos aparecendo aqui na Rua do Porto para tirar fotos, enfim, mas a comandante alertou que é melhor evitar, então, esse tipo de atividade, pelo menos agora, nesse período de chuva. Marielle. Obrigada, Graziela. E a previsão é de mais chuva aí para o final de semana aqui na região de Limeira, que também é a região de Piracicaba. Um estudo revela que a sauna pode reduzir os riscos de Alzheimer pela metade. Rever a foto antiga de família é um prazer e um exercício de memória.
Aqui é você? Não, mãe. Não. É a tia Helena. A tia Helena. A filha achou estranho quando a mãe começou a ter dificuldade para se lembrar até daquilo que ninguém esquece. A senhora tem quantos anos? É 80 e alguma coisa, já esqueci. 85. O diagnóstico de mal de Alzheimer veio há 6 anos e, claro, abalou a família toda. Uma tristeza muito grande, né? Uma pessoa tão ativa, né, a vida inteira. Então, o que você imagina? Que isso vai ser galopante. É uma doença progressiva e que fez a dona Ana mudar completamente a vida dela. A última vez que eu dirigi, eu não sabia onde eu estava, onde que eu tô, quem sou eu. O mal de Alzheimer afeta uma parte do cérebro chamada de hipocampo. É lá que as nossas memórias ficam guardadas. Quando uma proteína produzida pelo nosso corpo se deposita ali, as lembranças são afetadas. Não tem cura, mas tem tratamento. E alguns hábitos saudáveis podem ajudar a prevenir o aparecimento da doença. Uma pesquisa feita com 2.300 homens mostrou que quem frequenta a sauna 4 vezes por semana reduz em mais da metade sintomas como a perda de memória. Provavelmente essas pessoas teriam menos lesão cerebrovascular, então menos pequenas isquemias cerebrais que contribuem para a perda cognitiva e aumentam a chance da pessoa ter doença de Alzheimer. Mas essa fumacinha aqui só faz efeito em pessoas que ainda não manifestaram mal de Alzheimer, diz o estudo. E tem mais, o resultado não é imediato. Tem que usar a sauna sempre e por uma boa parte da vida. Para chegar a essa conclusão, foram 20 anos de pesquisa lá na Finlândia, um país onde as pessoas têm o hábito de entrar na sauna quase todos os dias. E sabe por quê? Sai leve, muito bom. A única contraindicação da sauna é para quem tem pressão baixa. O estudo é inédito e foi feito só com homens. O que médicos do mundo inteiro já sabiam é que a sauna reduz o estresse e melhora a circulação sanguínea. Uma combinação saudável também para o nosso cérebro. Essas duas coisas, a saúde cerebrovascular, a função cardiovascular e a redução do estresse, podem impactar positivamente na incidência de doença de Alzheimer. As pessoas que já foram diagnosticadas com mal de Alzheimer têm outras maneiras de evitar que os sintomas se agravem rápido. Cada paciente encontra um caminho. O humor. Sempre alegre, contente, converso com as pessoas. Isso aí que canta faz... muito, né? Canto, adoro cantar. Eu lembrei que vinha, né? Artesãos do Japão estão em São Paulo para a construção de um painel. O trabalho deve durar meses e é uma homenagem à capital paulista. A obra de arte ainda é uma surpresa para quem passa pela Avenida Paulista. Mas por detrás das redes de proteção está sendo construído o que certamente deve ser mais um cartão postal da cidade. A montagem é trabalhosa, feita de peça em peça, com pedaços de hinuki, uma espécie de pinheiro nativo do Japão. A madeira veio toda de lá. Para a montagem desse painel aqui estão sendo usadas 6 toneladas de madeira ou hinuki em peças de tamanhos muito diferentes. Estes daqui são 2 exemplos, um bem pequeno, um tamanho médio, mas olha só, são muitas peças de um grande quebra-cabeças. E a lógica é essa daqui, ó. São peças diferentes, talhadas à mão e elas se encaixam. Isso aqui é um exemplo, na verdade é só um brinquedo, mas é assim que isso tudo é construído. Elas são encaixadas, cola e vai virando arte. O projeto tem mão de obra super especializada, feita por 5 artesãos japoneses que desembarcaram aqui na capital especialmente para esse trabalho. A técnica usada é o Jikogu Gumi, a mesma usada há 300 anos em templos no Japão. O responsável pela obra, Hiroki Nakashima, disse que a maioria dos cortes foram feitos à mão e a estrutura foi montada no Japão antes de vir para o Brasil. A estrutura será o cartão de visitas da Japan House São Paulo, um espaço dedicado à cultura, tecnologia e aos modos de viver do Japão contemporâneo. São Paulo, Londres e Los Angeles foram as 3 metrópoles escolhidas para este projeto japonês. A obra deve ficar pronta em maio. Estamos curiosos, né? E aí, você curte o RF News? Tá ligadinho aí todos os dias da semana?
Então nós estamos no Facebook, aproveite para curtir nossa página lá também. Basta entrar, RF News Rede Família, clicar aqui em curtir, clicando. Todo dia tem conteúdo exclusivo para você. Nós postamos as matérias exibidas aqui no programa. Não vai perder, né? Você pode curtir, compartilhar, comentar e enviar também a sua foto enquanto assiste aqui o RF News. Daqui a pouco tem o quadro Você no RF News. Estou esperando, claro, a sua participação. E chegou a hora dos destaques da agenda cultural. Boa tarde, Graziela. Oi, Má, boa tarde. O final de semana chegou e a agenda cultural traz dicas imperdíveis. Hoje, das 7 da noite, Caetano Veloso e Tereza Cristina apresentam na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, o espetáculo Caetano apresenta Tereza. É imperdível. Imaginando nós dois, eu fico ali sonhando, acordado. Quem é de Florianópolis pode curtir o show do grupo O Rapa. Os cantores se apresentam hoje a partir das 9 da noite no Music. Também hoje, a partir das 10 da noite, é a vez da cantora Anitta e do grupo Piscirico agitarem a casa de shows. Amanhã, a partir das 8 da noite, Tijuana se apresenta em São Sebastião, no Festival de Maresias, que acontece até o dia 29 de janeiro. Todos os shows totalmente gratuitos. Ney Matogrosso se apresenta amanhã em Xangai de Atlântida, no litoral norte do Rio Grande do Sul, recebe pelo segundo ano consecutivo o Pepsi Twist Land. O evento gratuito começa neste final de semana e traz vários artistas consagrados. No domingo tem show de Ed Mota a partir das 10h30 da Obrigada, Gra. Muita curtição aí para o final de semana. E antes de encerrar, vamos ao quadro Você no RF News. Pode colocar a primeira foto. Produção é o Alexandro de Monte Azul, Minas Gerais. Um abraço, Alexandro. A próxima foto, o Arthur, o pequeno Arthur, o Múcio e a Júlia assistindo, ligadinhos aí no RF News de Orizona, Goiás. Obrigada. O Edivaldo, de Rondônia, não mandou o nome da cidade, mas é de Rondônia. Um abraço, Edivaldo. A Eliene, de Miranda do Norte, Maranhão. Ótimo final de semana, Eliene. O Evandro, também ligado no RF News, de São Bento, Paraíba. Um abraço. O José Hilton, de Campinas, aqui pertinho, interior de São Paulo. Um abraço, José Hilton. O Nildeir, de Taiobeiras, Minas Gerais. Um abraço para você também. O Nilton, sempre participando, de Piracicaba, interior de São Paulo. Mostramos hoje Piracicaba. Aqui o rio subiu até, né? E a próxima foto, o Vitor Hugo e a Ana Beatriz. Gracinhas, de Vargem Grande do Sul e interior de São Paulo também. Um abraço para vocês. Bom, e essas foram as participações. Quer mandar a sua foto também? Anota agora o nosso WhatsApp, coloca na tela, fazendo favor, produção, 19-9744-8550. Hoje não vai dar tempo de tirar a sua foto, mas na segunda-feira eu espero você aqui no RF News para você enviar a sua foto, porque eu fico por aqui. Um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.